Olá, pessoal! Aqui é o professor Evandro, de Química da Central do Enem. Hoje com mais uma aula aqui no nosso canal, tá certo? No YouTube. Espero que vocês tenham entendido a nossa última aula, que foi sobre as funções orgânicas oxigenadas. E hoje a gente vai trabalhar as funções orgânicas nitrogenadas. Vamos para a primeira função nitrogenada que nós temos aí na química orgânica. Vamos lá, vamos trabalhar essa primeira ideia. Essa função aí é a função amina. Prestem bem atenção, função amina, ok? Tem uma outra que vai vir na sequência com um nome muito similar, tá certo? Eu espero que vocês prestem bem atenção na nossa aula de hoje, para você não se confundir, ok? Prestem atenção. A função amina, né, é uma função orgânica derivada da amônia. Professor Evandro, o que é uma amônia? Amônia é um composto inorgânico, ou seja, não orgânico, que apresenta como fórmula NH3, ou seja, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Como é que a amônia dá origem ou se transforma nas aminas, que é a função que está aí no material da gente, tá certo? Bem, simples. A amônia apresenta 3 hidrogênios na sua estrutura, tá certo? É um NH3. Então, toda vez que a gente tira um ou mais hidrogênio, no caso, no máximo 3 hidrogênios, eu transformo a amônia em uma amina. Portanto, tá certo? De acordo com o número de radicais que a amina passa a ter, ela tem uma classificação específica, que inclusive está aí nesse material que vocês têm aí, tá certo? Vamos lá, bora entender. Quando eu tiro um hidrogênio e coloco uma ramificação, aí está um Rzinho, repare aí nós temos uma amina chamada de amina primária. Que é uma amina primária? É uma amina que apresenta uma única ramificação. Por exemplo, CH3 NH2 é uma amina primária, porque eu só tenho uma ramificação, que é o radical metil. Amina secundária, amina que apresenta 2 ramificações, tá certo? Ou seja, eram 3 hidrogênios, tirei 2, coloquei 2 ramificações, que podem ser iguais ou podem ser diferentes. Aí eu passo a ter uma amina secundária, segunda figura aí do material de vocês. E por fim, no máximo, nós podemos ter uma amina conhecida como amina terciária, que é uma amina, por exemplo, que apresenta 3 ramificações, porque eu tirei os 3 hidrogênios. Rapidamente, eu vou dar um exemplo, através de nomenclatura e aplicabilidade de 3 aminas, respectivamente, primária, secundária e terciária. Por exemplo, uma amina primária, nós temos a metilamina, metil ligado a amina. Uma amina secundária, eu posso ter 2 radicais de metil, por exemplo, a dimetilamina. E uma amina terciária, com 3 radicais de metil, trimetilamina. Rapidamente, um contexto, porque é assim que o Enem cobra nas suas provas. Se ligue na aula, se ligue aí na figura. Por exemplo, a metilamina e a trimetilamina, que eu dei como exemplo, são aminas que são responsáveis pelo odor característico de peixe podre, tá certo? O peixe, quando ele apodrece, por exemplo, ele morre e apodrece, ele libera um gás, que é a metilamina e a trimetilamina. Espero que vocês tenham entendido. A gente agora vai para a nossa segunda função. Está aí no mesmo material em que vocês estão vendo essa aula. Vamos lá. A segunda função que nós vamos trabalhar aí, com nome muito similar à primeira, é a função amida. Qual a diferença? Olha, nomenclatura muito próxima. A primeira tem amina com N, repare, e a segunda com nome muito similar, amida. Professor Evandro, qual é a diferença e qual é a semelhança que há entre essas duas funções? Ambas, a semelhança é essa, são funções nitrogenadas, como vocês podem ver, funções que apresentam nitrogênio. A diferença, a grande diferença é que a amina, ela tem um nitrogênio ligado à ramificação ou ramificações, como a gente acabou de ver. Já a amida, essa função de baixo, como vocês podem ver aí, olha aí, o grupo funcional que caracteriza essa função, ela apresenta sempre, sem exceção, viu, pessoal? Uma carbonila ligado ao nitrogênio. Preste atenção. Carbonila é CO ligada a nitrogênio. Olhou, verificou que eu tenho uma carbonila ligada a nitrogênio, nós estamos diante da função amida. Aí, cabe a gente identificar, entender que nós temos 2 tipos de amida.
Como assim? A amida verdadeira, conhecida como amida verdadeira, que a outra seja falsa, viu? E a amida substitutiva. Qual é a amida verdadeira? Primeiro slide de vocês aí. É quando eu tenho a carbonila ligado ao radical amino, que é o NH2. Esse NH2 é chamado de radical amino. Quando eu tenho CO ligado ao NH2, é uma amida verdadeira. É a mais estável, mais comum de se encontrar, por exemplo, no cotidiano da gente. Já quando eu substituo um ou dois hidrogênios desse radical amino, eu passo a ter uma amida substitutiva, que é o caso do segundo exemplo. Repare que eu tenho aí um radical aí, substituindo um dos hidrogênios, e a segunda, a terceira e última figura aí, com dois radicais substituindo os dois hidrogênios do NH2. Tá certo? Essa é a amida, função amida. Vamos para a terceira função nitrogenada também. Essa função é conhecida como nitrocompostos. O que é um nitrocomposto, professor Evandro? O nome está dizendo tudo. É um composto orgânico que apresenta o radical nitro. E o radical nitro, para quem não sabe, é o radical NO2. Aí você olha para uma estrutura orgânica e vê um NO2. Onde tu enxergar isso ligado a uma estrutura orgânica, você está diante de, tá certo? Um composto chamado nitrocomposto. Beleza? Esse NO2 ele funciona como um radical, então ele pode variar na cadeia. Nós temos, por exemplo, aí o primeiro exemplo, que estão aí no de vocês, que é o CH3 ligado ao NO2, que é o nitrometano. Aí nós podemos ter, por exemplo, como segundo exemplo aí, o NO2, que pode estar ligado aí no meio, nesse carbono CH, ou nos carbonos da extremidade CH3. Nesse caso é o 2-nitrometano, propano. E vou para a última figura para a gente fechar aí nosso vídeo de hoje, que é a que mais cai geralmente nas provas, que é o trinitrotolueno. Repare, nós temos aí 3 radicais de nitro na última figura, não é isso? NO2, nas posições orto, que são posições aromáticas aí, e uma posição lá embaixo do NO2 chamada posição para. Tá certo? Esse composto ele tem como nomenclatura usual, não é IUPAC, viu? Usual, trinitrotolueno, tá certo? Que vocês conhecem muito ele por uma sigla, conhecida como TNT, aquele explosivo. O que significa TNT? Trinitrotolueno. É esse composto aí que vocês estão verificando. Então, essa foi a nossa aula de hoje aqui no canal da Central do Enem no YouTube. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima semana, se Deus quiser.